Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de Advanced PLSQL. Vamos agora para o capítulo 22. Novamente eu vou falar um pouco sobre cursores explícitos, mas vou dar um enfoque em algumas características a mais, tá ok? Então, o conceito de cursor é muito importante para PLSQL. Cursor é um ponteiro que permite percorrer linha por linha o resultado de uma consulta select. Então, vocês já sabem que existe o implícito, que vocês viram na aula anterior, utilizado automaticamente pelo Oracle, e os explícitos, que eu vou mostrar agora, que são manualmente declarados por nós, desenvolvedores, para manipular mais de uma linha retornada por uma consulta. Ok? As vantagens são um controle total, permitir manipular linha a linha de selects retornados, flexibilidade, ideal para em situações onde é necessário processar registros individualmente, legibilidade, deixa claro que o código está iterando sobre uma consulta específica, e acessos ao atributo ou cursor, como row count, found, not found e etc. E as desvantagens são o desempenho, né? Muitos cursores abertos podem causar lentidão, tá ok? E a complexidade, né? Exige mais código, declaração, abertura, o fetch e o fechamento dele, tá ok? Então aqui eu criei só para vocês verem uma estrutura de cursor, como é o nosso cursor, dá um nome, faz sua query, né? Nós damos o nome, executamos a query, abrimos o cursor, trazemos os resultados e fechamos o cursor, tá ok? Então eu vou fazer aqui somente exemplo, vou criar uma tabela funcionários, tabela criada com sucesso, e agora, olha só que legal, eu vou realizar um cursor, declarei umas variáveis do tipo type, e aqui eu estou fazendo um cursor explícito, estou fazendo um cursor aonde vai me retornar o ID, o nome, o salário do funcionário, onde o salário ganha, onde o salário é maior do que 3 mil. Não inseri nenhum registro na tabela, não vai vir nada, mas aqui só para mostrar para vocês a abertura normal de um cursor. Abro o cursor, faço um loop, dou o fetch em cima dos resultados que vão vir, em cima das variáveis criadas acima. Saio quando não encontrar mais registros, mostro os resultados e fecho o meu loop e fecho o meu cursor. Tá ok? Não vai vir resultado nenhum, porque eu não inseri nenhum registro nessa tabela. Tá certo? Então eu só vou executar para vocês verem, olha só. Executou com sucesso o cursor, não trouxe nenhum resultado porque eu não inseri nenhum dado na tabela funcionário, mas se eu quisesse ter colocado minha tabela employers, trocar para minha tabela employers aqui, quem quiser fazer esse teste. Mas aqui está a estrutura de um cursor explícito, que é o mais utilizado aí. Na abertura, loop, end loop, e fazer o fetch e fazer o close desse meu cursor. Ok? Uma outra característica importante é parametrização de cursores. Tá? Um cursor explícito com parâmetros permite passar valores para o cursor no momento de sua abertura. Isso possibilita que o mesmo seja reutilizado com diferentes critérios de seleção, tornando o código mais flexível e reutilizável. O Oracle suporta essa parametrização de cursores explícitos se a instrução select precisar ser executada com a mesma função, mesmo predicado, mas com valores diferentes. Tá ok? Estruturalmente, um cursor parametrizado é um cursor explícito com parâmetros. Os parâmetros podem ou não ter valores padrões. O desenvolvedor que fornece os valores dos parâmetros no momento da abertura do cursor. Opcionalmente, também pode prototipar fortemente um cursor parametrizado, especificando a cláusula return. As vantagens de utilizar um cursor parametrizado, que é o exemplo aqui que eu vou demonstrar agora, né? Reutilização de código, flexibilidade, manutenção mais fácil e maior legibilidade. Tá ok? E a desvantagem é uma complexidade extra, não tão intuitivo para iniciantes no mundo do PLSQL, e ainda é row by row, linha a linha, né? Ele vai ler linha a linha, tá ok? Então aqui só criei um exemplo de como fazer esse cursor, aqui uma estrutura de como fazer o cursor, tá ok?
e como abri-lo, passando os parâmetros, olha só. Dessa maneira, o parâmetro, você vai colocar o tipo dele, o parâmetro e o tipo dele. Tá ok? Aqui eu criei um cursor. Dessa maneira, passando um parâmetro, um exemplo simples, olha só. Criei uma variável, passei o parâmetro e aqui estou lendo o parâmetro. Tá ok? Cursor e select asterisk from amp depth no. Tá ok? Aqui agora eu vou, já tenho minha tabela funcionários criada. Tá ok? Não inseri nenhum registro. E aqui eu vou fazer um cursor da mesma maneira que foi o select acima, só que eu vou passar um parâmetro nele aqui, olha só. Vou passar o departamento. Tá ok? E vou executar agora a minha mesma situação do anterior, olha só. Não vai trazer nada, porque eu não inseri registro na tabela. Mas se alguém quiser criar e inserir registro, usar a tabela impors. Parâmetro departamento de identificador inválido, tem algum errinho aqui. Claro, eu estou com uma tabela com um campo diferente, eu vou criar a tabela novamente, tá? Agora eu vou executar o cursor passando um parâmetro, né? Então, executando, bloco anônimo concluído com sucesso. Não teve resultado nenhum, tá ok? Porque não tem dados na tabela. Mas só para vocês entenderem essa possibilidade de criar o cursor passando um parâmetro. Tá ok? E aqui vai fazer a leitura do parâmetro e na hora de abrir fazendo os fets. E dando um exit quando não encontrar mais nada e exibindo as informações. Tá certo? E aqui é onde eu estou abrindo o cursor e passando o parâmetro, onde o departamento for igual a 10. Se na minha tabela existisse dados com departamento igual a 10, iriam aparecer somente esses dados. Tá ok? Um recurso interessante. E o último recurso aqui que eu tenho que passar para vocês é where current off. Tá ok? O que é o where current off? Permite gerenciar, referenciar a linha atual sendo processada por um cursor. Isso é útil para realizar update ou delete diretamente na linha recuperada sem precisar reespecificar as condições da cláusula where. Vantagem é uma atualização direta, evita reescrever condições, um código mais claro e seguro e reutilização de lógica. Tá certo? Então, o que é o where current off? O que ele faz? Tá? Você vai declarar seu cursor passando um parâmetro e você vai colocar for update. Tá ok? O padrão normal, abro o meu cursor e passo o cursor. Tá ok? Faço o fetch. E quando eu for executar o comando update na tabela, set cursor, eu coloco where current off, nome cursor. O que isso está fazendo? Ele está pegando do cursor a condição que eu quero. Se essa condição for em várias, você não precisa digitar várias vezes ela aqui também. Então você tem essa possibilidade. Vamos para o exemplo aqui, deixa eu dar um drop nessa tabela. Vocês vão entender melhor agora no exemplo. Vou criar a mesma tabelinha, não inserir dados na tabela, tá ok? E agora eu vou criar o cursor, olha só. Declare as variáveis que vão receber. Vou declarar o cursor. A minha cláusula where, só existe uma cláusula where, tudo bem. Mas você tem que colocar for update para poder usar o when current off. Tá ok? E o que o when current off vai fazer na hora de eu executar e abrir o cursor? Abri meu cursor, passei meu parâmetro 10. Fiz o loop. Fetch salários, update, set salário, when current off, se funcionários. Eu não precisei de passar novamente aqui a cláusula where do meu cursor acima, olha só. Eu não precisei repetir isso aqui. Ok? Eu estou amarrando já a minha cláusula where do meu cursor. Eu não preciso repetir as cláusulas já vão estar lá em cima. Tá certo? Então, when current off facilita a modificação da linha atual do cursor.
sem precisar escrever novamente a cláusula where com os identificadores, ID, chave primária, etc. Tá certo? Por que utilizar isso? Evita reescrever o código do where, o ID funcionar igual v underline ID, e é mais seguro se a consulta mudar. Por exemplo, adicionar mais joins e subqueries, você continua atualizando a linha atual corretamente. Quer dizer, se a sua consulta mudar os campos e joins, mas o seu where vai continuar sendo o mesmo. Tá certo? E garante uma precisão consistente da leitura de linha afetada. Tá? Só vou ajeitar aqui. Então, é uma técnica boa aí para desenvolvimento. Tá certo? Para quem quiser estar utilizando where current off. Ok? Então, pessoal, abraços e até o próximo vídeo.